Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Muito bem, é o seguinte, nós queremos falar hoje desta carta que foi enviada para este sujeito da Radical TV, o Boca de Graxa Armando Tavares. Então queremos fazer uma análise em torno disso tudo e queremos dar os nossos pareceres, porque o nosso canal é em defesa da fé e dentro dessa instituição ou dentro desse acontecimento envolve pessoas que usam a fé. Então nós estamos aqui mais uma vez com o irmão Cláudio, que vai se apresentar e vamos entrar ao assunto. Seja bem-vindo, irmão Cláudio, ao canal. Obrigado, irmão José, mas já deixo o cumprimento para quem está nos ver lá do outro lado. Exato. Então é o seguinte, irmão Cláudio, segundo o que nós estávamos a falar aqui, o Tavares diz que há uma crise na Igreja Mundial do Poder de Deus. Tudo bem, aqui é Moçambique, e só para deixar bem claro, nós estamos a fazer esse vídeo exatamente aqui em Moçambique e na cidade e província de Maputo. O que o irmão Cláudio tem a dizer em relação a esta crise que se vive na Igreja Mundial? Porque todas as igrejas estão sujeitas a viver ou a passar por isso. Então o que o irmão Cláudio tem a dizer a respeito disso? Olha, irmão José, eu por acaso, sem querer, eu acabei acompanhando aquela denúncia que os irmãos da Mundial, são pastores da Mundial, que enviaram essa carta àquele homem lá da Radical TV que está em Angola, a criticar e a falar mal de onde eles estão. Irmão José, isso é muito profundo. Nós temos que ser justos. A justiça, ela é de Deus. Nós não podemos defender aquilo que não está certo. Nós temos que defender aquilo que está certo e que precisa de uma voz para esclarecer a outras pessoas que estão a ser injustiçadas nessa denúncia. Nessa denúncia, quem está a ser injustiçado? Está a ser injustiçado o bispo da Igreja Mundial nessa situação toda. Ele que está a ser injustiçado, que apareceram lá a falar que eles estão a passar necessidade, eles estão a passar isto, aquilo lá, as igrejas e tudo mais, enquanto ele está a viver numa casa que custa tantos dólares, que eu não preciso aqui falar, e que ele não passa fome, e que a filha estuda numa escola cara, e tudo, esses detalhes todos. Pessoal, aqui em Moçambique, é um país do terceiro mundo, um país pobre. Com a pandemia, com essa situação de doença que está em Moçambique, muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram, muitas igrejas faliram, porque na reabertura não são todas as igrejas que abriram, muitas igrejas foram à falência. E o que acontece? Muitas famílias estão a passar fome, estão a passar necessidade, não têm o que comer na mesa. Vai na mesa do presidente da República ver se falta alguma coisa. Não, mas nós não podemos comparar um presidente da República e o povo que está a passar necessidade. Porque não seria possível o presidente da República repartir tudo o que tem. Não ia chegar para todos os moçambicanos. É o que acontece na Igreja Mundial. Aquela casa onde ele está a viver de tantos, todos os bispos brasileiros que vieram ou que assumiram Moçambique viviam ali. A Igreja Mundial nunca teve condições. Aliás, infelizmente ou felizmente, eu já passei de lá da Igreja Mundial e eu vi as condições. A Igreja Mundial sempre funcionou no vermelho por causa das reformas
que o líder da igreja, estou a falar do líder que está no Brasil, fez. A Igreja Mundial não tem fogueira santa. A Igreja Mundial não tem as grandes ofertas. É por isso que sempre trabalhou no vermelho. E por isso que não tem uma igreja própria. E é por isso que tem essas reformas todas. Agora, o bispo, esse bispo que está a assumir aqui em Moçambique, ele ia fazer o quê? Porque a Igreja Mundial não tem condições. Ia tirar de onde o dinheiro? Para dar todos os pastores que estão a sofrer, ia fazer o quê? Se mesmo com a igreja aberta, com a sede aberta, com todas as igrejas a funcionar, a Igreja Mundial não tem condição de vos dar ajuda de custo, vocês não têm. Tem que zarascar para vocês pagarem vossas igrejas e pagarem as vossas ajudas. E que eu sei que isso é difícil. Agora, com tudo fechado, é para ele arranjar aonde? Não, isso é uma pergunta sincera. Eu estou a ser sincero. Ele não vai sair aqui para se defender. Mas quando eu vi aquilo, eu conhecendo as condições da Igreja Mundial, eu conheço as condições da Igreja Mundial, e eu sei que não tem nada. Nós temos que ser justos. Vocês estão com fome, barriga vazia, mas vocês têm que usarem a cabeça. A Igreja Mundial não tem condições por causa das reformas que a Igreja Mundial, ela mesma, os líderes, fizeram para contrariar de lá onde eles vieram. Agora estão a dar frutos. É a mesma coisa, irmão José, o que está a acontecer em Angola. Agora que estão a arrancar a igreja lá da ala brasileira, eles acham que vão tirar a FS, vão tirar as ofertas, acham que vão manter aquela vida boa, irmão José. Fazem promessas falsas. Mas, ok, irmão Cláudio, nós temos que clarificar uma coisa. A igreja, para ela funcionar, precisa de dinheiro. A igreja é uma máquina. Os pastores, bispos, é uma grande despesa. O que esse grupo de denunciantes, esse grupo de blogueiros que só trazem denúncias de coisas erradas que mancham as igrejas, mas não é com boas intenções. Nós sabemos que as reformas que foram feitas dentro da Igreja Mundial é que trazem esses prejuízos, essas consequências. Agora, nós também não podemos olhar essa situação como algo de se alegrar, algo para festejar. Não, isso é negativo. Você vê o tom de voz irônico da parte desses blogueiros que fazem de tudo para manchar essas igrejas, mancharem essas pessoas. Não estou aqui, que fique bem claro e fique bem sublinhado, eu estou apenas a dizer que a igreja, para ela funcionar, principalmente nesse tempo pandêmico, requer recursos financeiros. Os pastores comem, os pastores tomam banho, os pastores têm necessidades físicas, têm necessidades financeiras, precisam de dinheiro. Enquanto as igrejas estiverem fechadas e não ter membros para ofertarem, para dizimar, não tem como a igreja prevalecer. Não tem como financeiramente a igreja. Agora, quando este grupo de pastores, eles trazem uma queixa dessa natureza, na verdade estão a ser injustos, porque não estão a olhar para a situação. Ao contrário, não poderiam tirar essa vergonha, tinham que se unir, orar pela igreja, arranjar uma solução, não lançar pedra para o líder. Qual é a culpa deste bispo? Porque isto, porque aquilo. Meu amigo, cada um Deus dá segundo a sua fé. Você mesmo que fez essa emissão de carta pastoral, mandou para o Tavares, se você estivesse no lugar desse bispo, estaria a viver nas mesmas condições? Então, significa dizer que o vosso manifesto pastoral, na verdade, está a manchar o trabalho da igreja.
mundial do poder de Deus neste caso, irmão Cláudio? Irmão José, eu acho que esse irmão queria que o bispo também saísse daquela casa e fosse viver numa cabana. O bispo deles fosse viver numa cabana. O bispo deles não deveria ter carro, deveria andar a pé, porque ele está a andar a pé. Tinha que haver uma igualdade de circunstâncias. Quer dizer, é o que a pessoa está a falar aqui. Exatamente. Mas eles sabem qual é a luta da Igreja Mundial até para pagar a sede deles. Só para pagar a sede deles é uma luta. E já teve bispos piores que esse que está aqui, que é moçambicano. Já teve bispos piores que mandavam fechar tudo. Por causa da situação financeira. A Igreja Mundial sempre trabalhou no vermelho. A pandemia só veio para colocar tudo ao limpo, porque a Igreja Mundial não tem condições. Quem é o culpado? O culpado é o líder da Igreja Mundial que fez as reformas. Do jeito como a Igreja Mundial está a trabalhar, ela não tem como ter um fundo da igreja. Não tem. Não tem ter um fundo forte. A Igreja Mundial está em vermelho aqui em Moçambique. Está em vermelho em Brasil também. Não está só em vermelho aqui em Moçambique, não. Está no vermelho, lá no Brasil. Mas a culpa é de quem? É dos líderes lá. O bispo que está aqui, ele vive segundo as custas dele, segundo aquilo que ele ganha, porque aquilo que ele ganha não é a mesma coisa que você ganha. As tantas, aquilo que ele ganha, se você fosse a ver, ia cair de trás, porque o que ele ganha dá para viver muito bem há 2, 3, 4 anos, às tantas. Mas é o salário de um bispo, líder do país. Então, se vocês mandam as cartas para lá, sabendo que a Mundial não tem dinheiro, sabendo que a Mundial nem a igreja tem aqui em Moçambique, e lá no Brasil mesmo, já está no vermelho, estão a fechar a igreja, estão em crise lá no Brasil. Lá no Brasil, não estou a falar daqui. E eu acredito que aqui também trabalha e tem que tirar algum para ir ajudar na igreja no Brasil, porque está no vermelho. Está no vermelho, mas a culpa são as reformas. A Igreja Mundial aqui em Moçambique nem tem condição de dar ajuda de custo. Ajuda de custo, irmão José. Na Igreja Mundial não tem isso. Mas por causa das reformas. Por causa das reformas. Então, aí fica um conselho e aí fica um aprendizado. Vocês que são críticos, qual é a solução que vocês têm dado a essas pessoas? Porque não adianta a gente estar aqui a tentar julgar, a tentar condenar. Não. Nós não fomos dados esse direito. Quando uma coisa não está certa, ela não está certa. Porque nós sabemos que a igreja, para ela poder sobreviver ou manter-se, ela precisa de dinheiro. As pessoas olham a igreja como uma instituição que paga os direitos, que paga o salário dos pastores, os aluguéis, tem despesas. Então, não adianta a gente estar aqui a olhar o bispo moçambicano aqui, porque não. Nós temos que olhar as reformas que foram feitas. A Igreja Universal tem o que tem, porque o Deus da Universal deu essa direção. Você, nesta crise, por exemplo, viu algum pastor da Universal a chorar? Viu alguém a reclamar alguma coisa? Não, porque o Deus que está lá deu direção. A igreja precisa de dinheiro, mano. A igreja precisa de condições financeiras, de pessoas abençoadas para abençoar a igreja, irmão Cláudio. Irmão Cláudio, o irmão José, desculpe, é lição para os da reforma que dizem que vão retirar a fogueira santa. Eu quero ver como é que eles vão viver lá. Exato. Não vão dar votos todos os dias. Acham que a igreja só vai funcionar